o comunismo no mundo, né? Eu faço parte de uma geração que estudou no ensino médio, em escola pública, tendo um livro chamado História Crítica do Brasil, de Mário Schmidt. É um livro que acabou sendo recolhido depois por problemas ideológicos. Mas este livro me ensinou, a mim e a minha geração, que o comunismo seria uma teoria da conspiração, né? Que nunca existiu, e nunca existiu de fato, né? Mas assim, enquanto capital simbólico, enquanto promessa, ele existiu. E quando a gente vai analisar a década de 30, né? Que é a década que a gente vai entrar agora, a gente precisa voltar um pouco para entender o Congresso, o segundo Congresso da Terceira Internacional Comunista. Então, aquela Internacional Comunista que foi criada lá em 1864, junto ao mesmo tempo da Guerra do Paraguai, ela foi dissolvida com o tempo, não deu certo. Criou-se ainda uma segunda, de caráter mais socialista, foi dissolvida, não deu certo. Mas houve um episódio chamado Revolução Russa, em 1917, que trouxe muito otimismo para os marxistas, porque eles olharam, opa, olha aqui, o negócio é possível. Tem um camarada lá que está fazendo, então se ele está fazendo, a gente pode fazer também. Isso deu muita força para a concepção revolucionária, né, de marxismo. E a partir daí, nós temos este local, centro revolucionário, a Rússia, arrogando para si a missão de disseminar, né, de padronizar a concepção de marxismo no mundo. E aí a gente tem, então, este congresso, em 1920, se eu não me engano, segundo congresso da Terceira Internacional. Ele é importante, por quê? Porque aqueles intelectuais que no Brasil dialogavam com essas ideias anarquistas, né? Mais anarquistas do que socialistas, mas enfim, eles vão, poxa, eu quero ir lá, eu quero ver o que eles têm e eu quero aprender com eles, para fazer aqui no Brasil também. E eles vão lá. Então a nossa seção, né, da Internacional vai se deslocar para lá, o que será o futuro PCB, o Partido Comunista, né, do Brasil, em 1922 vai ser fundado. Eles se deslocam para lá, para esse momento, em busca de uma adesão, em busca de estabelecer um tipo de elo, né? No primeiro momento eles não conseguem, eles não são reconhecidos pela Internacional Comunista, inclusive houve militantes aqui brasileiros que se deslocaram e não gostaram do que viram, porque entenderam, poxa, se nós formos vinculados a esse projeto, nós perderemos autonomia. Eles não querem nos ensinar a fazer, eles querem fazer e mandar a gente, enfim. Então houve conflitos e tal, mas o fato é que acabou havendo a ligação, acabou havendo o reconhecimento, e o Partido Comunista do Brasil, que depois será Partido Comunista Brasileiro, né, e depois do Brasil de novo, divisão, acaba se vinculando à Internacional. E aí é importante a gente entender o que essa Internacional disse, né, qual foi a diretriz, aliás, as diretrizes, e foram 21 diretrizes, esse documento é bem fácil de encontrar na internet. Uma das diretrizes para os partidos comunistas do mundo, entre eles o Brasil, era a seguinte: infiltração nos sindicatos e quartéis. Porque os quartéis fazem parte do processo que nos levará à implantação do comunismo no mundo. Vejam a Revolução Russa, foi isso que a gente fez. Repitam lá. Se infiltrem em sindicatos, se infiltrem em quartéis. Eu mencionei anteriormente o livro ao qual eu fui formado no ensino médio, porque este livro não fala sobre isso. Daí o choque, quando eu encontrei essa informação e pensei, poxa, agora a década de 30 começa a fazer um pouco mais sentido, porque eu já sabia o que era a intentona comunista, né? Que a gente vai falar mais adiante. Essa infiltração comunista nos quartéis, ela começa aqui, de alguma forma. Havia não foi uma coisa por acaso. Não houve, assim, militares, né, no interior dos quartéis que começaram a se politizar e vamos ver isso aqui é legal. Não, houve uma intencionalidade de colocar aquelas ideias lá. E quando nós temos o tenentismo avançando, né, enquanto pensamento, identificado com uma pauta revolucionária, os comunistas olharão para aquele movimento e dirão, e eu falo os comunistas, estou me referindo à União Soviética. A União Soviética acompanhou a coluna Prestes do movimento tenentista. Isso é outra surpresa, eu descobri isso no livro fantástico do William Vac, camaradas. A Internacional Comunista acompanhava o que acontecia nos países de longe e viu na coluna Prestes tenentista um capital simbólico. Podemos aproveitar isso aí. E de fato é o que vai ser feito. O líder tenentista de maior notabilidade, Carlos Prestes, será convocado para a causa. E ele terá aderido à causa, né? Terá aderido à causa e dado muita força Bastante, para né? o movimento comunista. Foi um ícone aí muito forte. Foi um ícone muito forte. E foi a ponte
né, para que essas ideias entrassem nos quartéis a partir da década de 30. E, de fato, isso acontece. A década de 30, entre 30 e 35, ela é marcada por muitas rebeliões em quartéis. Porque a própria Revolução de 1930, que pôs Getúlio Vargas no poder, ela trouxe uma certa anomalia. Aqueles que se aliaram a Vargas não era exatamente a cúpula, né, hierárquica, não eram os generais, eram os tenentistas. Tinha ali os capitães, coronéis. Quando a Revolução acontece, nós temos um problema de hierarquia, que os líderes da Revolução são subordinados a militares que foram contrários a ela. Então, Getúlio Vargas ele vai promover a toque de caixa, entre eles principalmente o Góes Monteiro, que vai ser muito importante nesse período. Então, nós temos um problema nos dois pilares do Exército, hierarquia e disciplina, nesse momento. Então, teremos muitas rebeliões. Teremos a ideia, né, de socialismo de fato circulando, né, nos quartéis. O Carlos Prestes será cada vez mais apresentado como um líder revolucionário, né? E aí, assim, eu posso dizer que foi um triunfo quase de mestre naquele contexto. Os comunistas foram muito exitosos em estabelecer uma analogia entre hierarquia militar e a luta de classes. Porque eles falaram assim, olha, hierarquia, oficiais e praças, opa, isso aqui tem tudo a ver com proletário versus burguês. Vamos colocar essa ideia lá. E colocaram. Então, em 1935, a gente tem um episódio que depois da Guerra do Paraguai, para mim, é essencial para entender 64, que é a Intentona Comunista. Né? É essencial. E ela é muito diminuída, professor. Assim, ela é muito diminuída, né, tratada como uma pequena quartelada, como um evento sem importância. Poxa, não dá para entender 64 se a gente não olhar 35 a fundo. A Intentona Comunista é o evento que 30 anos antes de 64 coloca um país estrangeiro promovendo uma revolução no Brasil. Né? Então, a interferência norte-americana em 64 aconteceu, nós falaremos sobre ela, não foi a única, né? Tem várias outras que eu quero comentar, mas espera aí, 30 anos antes nós temos a União Soviética injetando dinheiro, enviando agentes. Mas foi uma pequena quartelada. 700 mortos só em Recife, segundo o Glauco Carneiro. É um número questionado, mas ainda assim é um número entre o rol de possibilidades. Né? Rio de Janeiro, talvez em torno de 100. Imagine hoje, Brasil, estamos discutindo 8 de janeiro, imagine uma revolta com 700 mortos em qualquer lugar. Não é brincadeira. Isso aconteceu por meio dos quartéis, porque Carlos Prestes conseguiu a adesão de muitos militares, Cipriano Barata, Gregório Bezerra, tínhamos sargentos envolvidos, panfletos circulando no interior dos quartéis. E então, em novembro de 1935, nós temos a eclosão da chamada Intentona Comunista, que eu chamo de Intentona Soviética no meu livro, para chamar a atenção para o papel da União Soviética, né, que tem sido muito diminuído. Para mim, né, eu já li muitos livros sobre o assunto, para mim, mais uma vez, o melhor trabalho sobre o assunto é camaradas William Vac, porque o William Vac, quando teve a dissolução da União Soviética, ele foi até o local e conseguiu acesso a arquivos sobre os bastidores da Intentona. E ali mostra o dinheiro, né, que foi utilizado, Prestes, como se articulavam, a parte financeira, a parte estratégica. Poxa, questões polêmicas para a historiografia, como o fato de Prestes, o Cavaleiro da Esperança, ter ordenado o assassinato de uma militante comunista, porque, né, intuiu de forma equivocada que ela tivesse passado informações. Elza Soares. Carlos Prestes ordenou a morte de uma adolescente. Né? Antecipou o justiçamento, que vai ser tanto comum na década de 60. Só que na década de 60 eles vão mudar os métodos. Segundo memórias dos stalinistas, esqueci o nome do autor agora, mas que participou da luta armada. Um dos métodos de ocultação de cadáveres na década de 60 vai ser derreter o cadáver em uma banheira com ácido sulfúrico. Né? Estou falando da esquerda armada. Né? E enquanto o Prestes, a morte de Elza Soares, eles quebraram os ossos dela, colocaram dentro de uma sacola e enterraram para nunca mais encontrar. Cavaleiro da Esperança ganhou prêmios, inclusive, relativos à paz, símbolo da paz, etc. Ridículo. Pois é. Temos a Intentona Comunista, ela foi sufocada, né? Não deu certo. E Prestes é preso. Tá? Mas isso foi um trauma na história das Forças Armadas. Os generais 64 são os tenentes e capitães que estão aqui neste momento. Claro. Inclusive o Geisel estava lá combatendo, né, os revoltosos, ele estava comandando uma peça de artilharia. Então isso é um trauma muito grande. E as Forças Armadas são instituições muito ligadas às suas tradições e valores, ressaltam os seus heróis, ressaltam, né, aqueles que foram mortos em combates. Então, só imagine comigo, de 35 até 64, aqueles militares ouvindo anualmente, no aniversário da Intentona,
né, em uma formatura, em uma cerimônia. Hoje faz 2 anos que heróis tombaram, militares que foram mortos dormindo. Há divergência sobre isso, mas essa informação está no rol, né, de informações. Militares que foram mortos dormindo, militares que foram pegos desprevenidos, colegas que mataram colegas. Vejam o que o comunismo faz. Vejam o que o comunismo é capaz. Essa é a concepção de comunismo que passa a ser alimentada por parcela dos militares que empreendem, né, o 31 de março de 1964. Então é isso. O Prestes é preso. 10 anos depois, ele vai se aliar com o Getúlio Vargas, né? O mesmo Getúlio Vargas que mandou a sua esposa para os campos de concentração. Olga Benário, agente soviética. Teve vários agentes soviéticos envolvidos, né? A Olga Benário é a mais famosa, né? Teve filme sobre ela, eu acho que é um bom filme, inclusive. Tinha um radiooperador, que inclusive, se não me engano, era norte-americano, vejam, ele estava vinculado à União Soviética. Tinha um alemão, Ernest Evert, foi torturado, né? O norte-americano que eu referenciei, que eu deduzo que seja norte-americano, era responsável pela parte de comunicações, né? Estabeleceu uma estação rádio HF com Moscou. Então, poxa, o William Vac, ele aprofunda isso no detalhe. Eu acho incrível que esse livro esteja esgotado, é muito difícil conseguir, né? E é um livraço. E nós temos a Olga, né, que foi mandado por Getúlio Vargas como um presente lá para a Alemanha nazista, né? Ela era judia, e ela foi morta nos campos de concentração. Lá ela dá luz a Anita Leocádia Prestes, né, que será historiadora, professora, que tem trabalhos, inclusive, sobre esse assunto. Claro que ela, né, há uma parcela grande da historiografia que diverge sobre tudo isso que estou dizendo, né? Não foi intentona comunista, foi levante antifascista, a luta era pela democracia, né? E há aqueles que ainda dizem que não tem nada de comunismo nesse episódio, né? Que não tem nada de vínculo com a União Soviética, mas isso aí eu já acho, assim, particularmente um absurdo. Então tá, avançamos. 1945, Prestes é anistiado deste episódio e se alia com Vargas. Temos o Brasil retornando da Segunda Guerra Mundial, onde se aliou com os Estados Unidos, incorporando a todo aquele caldeirão ideológico uma concepção ainda de segurança nacional norte-americana. Então veja que o nosso caldeirão de pensamento, de doutrina, ele vai sendo, né, temos uma concepção oficial agora sobre o comunismo, né? O Exército Brasileiro tem algo para chamar de comunismo. O comunismo é aquilo, né? Temos, em 45, o início da Guerra Fria. Ou 47, o que o senhor me diz? Tem divergências, né? Tem divergência. Uns dizem que é 45, outros dizem que é 47. É uma questão acadêmica, né? Lembrando que o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, né, em 46, né? Rompeu com o Dutra, o Rico Gaspar Dutra. Rompeu. E fez o que em seguida? Colocou o Partido Comunista na ilegalidade. Na ilegalidade, exatamente. E o Prestes, que se elegeu agora como líder já do Partido Comunista, né, defendendo uma nova proposta de, não, nós precisamos nos aliar à burguesia e tal. A nova concepção dos comunistas naquele momento era essa. Inclusive, esse foi um momento de muito prestígio para o Partido Comunista devido à atuação da União Soviética na guerra. Nunca houve tantos filiados. O Partido Comunista no Brasil, nesse momento, ganhou a adesão. Graciliano Ramos, muitos intelectuais se vincularam ao Partido Comunista e isso deu um grande prestígio. Só que o Partido Comunista, inclusive, é em seguida colocado na legalidade. E estes comunistas passarão vinculados ao ideal, mas trabalhando então nos bastidores, né? Sempre com uma proposta ali muito influente na parte de cultura. Inclusive, esse Partido Comunista que nem existe mais hoje, né? Ele foi pioneiro nessa proposta, né? Enquanto muitas esquerdas entenderam que a luta armada era um negócio do momento, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o Partido Comunista percebeu antes que não, vamos apostar na publicação, no material, na difusão da cultura. Mas até chegar nessa conclusão, o Partido Comunista também teve, né, o seu flerte com a violência, como foi em 35 e como será em 48, na pouco falada guerrilha de Porecato. Por quê? O PCB foi colocado na ilegalidade e rapidamente ele se organizou uma luta armada em resposta a uma ditadura pela democracia. Houve uma luta armada para implantar a sua ditadura do proletariado, como dizem todos os escritos da esquerda da época, tá? E eu vou falar sobre isso mais adiante, porque na década de 60 a esquerda vai começar a escrever sobre isso, a esquerda armada, mas aqui ainda não começou, né? E nós temos já essa experiência que é a guerrilha de Porecato. Eu recomendo o livro Marcelo Oical, acho que é o nome. É a guerrilha de Porecato, a guerrilha que os comunistas esqueceram. E esqueceram por quê, né? Porque como que ela termina? Um dos elementos do Partido Comunista acabou sendo capturado e delatou o planejamento da operação.
Os DOPs cercaram, né, os camponeses que nem tinham ideal comunista nenhum, eles estavam lá pela sua causa de lutar por terras. O Partido Comunista entendeu que, opa, isso aqui vai dar certo, vamos instrumentalizar esse pessoal. Chegaram lá, marxismo, né, instruções, conseguiram trazer eles para a causa ali, né? E aí a guerrilha acabou sendo sufocada. Não se fala sobre esse episódio.